Olá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós teremos uma aula de gramática e a nossa aula de gramática ela vai falar sobre sujeito e predicado e tipos de sujeito, ok? Então eu espero que eu possa dar uma explicação bem simples para que todos nós possamos sair felizes hoje de nossa aula, que possamos ter entendido o conteúdo e que os coloquemos, né, todos os conhecimentos que nós adquirimos hoje em prática, tá certo? Então vamos à nossa aula, vamos falar sobre o sujeito e sobre o predicado. Então vamos lá, gente, olha. Para que nós falemos sobre sujeito e predicado, é muito importante também que nós coloquemos em nossa cabeça, tá? O verdadeiro sentido da palavra oração, ok? Agora, uma coisa importante a respeito da oração, né? Que nós precisamos lembrar e também visualizar, ok? A palavra oração, ela gira em torno de um verbo, tá? Então, lembra sempre disso. A oração gira em torno de um verbo. Mas, professor, então como é que isso funciona? Eu vou explicar para vocês, então, usando um exemplo, ok? Então, vejam só. Eu digo, Maria é uma menina bonita. Ok. Então, observem a frase Maria é uma menina bonita. Percebam que nessa frase, quando eu digo a frase Maria é uma menina bonita, nós temos aí a presença de um verbo, ok? A presença, claro, do verbo ser, né? Olha só, é, né? Então, logo aqui eu tenho um exemplo de uma oração, né? Então, agora, a partir dessa oração, eu quero falar para vocês, então, sobre o sujeito e sobre o predicado. Quem é que é o sujeito, o que é o predicado dessa oração, tá? Então, vamos fazer a seguinte pergunta, tá? Quando eu leio a frase, vamos ler novamente todo mundo junto. Maria é uma menina bonita. Eu pergunto para vocês, quem é uma menina bonita? Né? Eu acredito que muito bem, como todos vocês falaram, né? Maria, ela é uma menina bonita. Logo, gente, né? Nós sabemos que essa informação é uma menina bonita é dada a respeito de Maria, né? Então, logo Maria, ela é o sujeito de nossa oração, tá bom? Porque nós estamos ela é o agente principal de nossa oração. Então, Maria é uma menina bonita. Agora, se eu falar, então, gente, ó, é uma menina bonita, né? O que é Maria? Maria é uma menina bonita. Logo, aqui nós temos uma informação que foi dada sobre Maria. É uma menina bonita. Então, essa informação que foi dada a respeito de Maria é então que nós chamamos de predicado. Certo? Agora, uma coisa curiosa, uma coisa importante que nós estamos observando aqui é que quando eu separei o sujeito do predicado, né? O predicado ele veio, né? Ou melhor, ele vem acompanhado do verbo, né? Deixa eu só fixar isso aqui. Ele vem acompanhado do verbo. Então, quando eu separo essa frase, Maria, ok? Eu tenho Maria como sujeito da frase e é uma menina bonita é o predicado, tá certo? Então, é simples de nós identificarmos na oração quem é o sujeito e o predicado. Logo, gente, também a gente pode fazer um conceito bem fácil de oração, tá?
Olha, eu vou falar assim, ó, que uma oração, ok? Nós temos aqui oração é igual a um sujeito mais um predicado. E olha como é que é simples, né? Então aí eu já tenho então o conceito de oração. Ela é então o conjunto das palavras, né, formando o sujeito e o predicado. Simples, não é? Também vocês viram como é simples identificar um sujeito e identificar o predicado, né? Isso aqui só é um exemplo. Eu vou dar, então, a partir de agora, mais alguns pequenos exemplos para que vocês entendam e dividam junto comigo, ok? O sujeito e o predicado em uma frase, ok? Deixa eu dar mais alguns exemplos aqui. Agora que eu já falei sobre essa base, então agora vamos ver mais exemplos. Então, vamos ver a seguinte frase. Paulo foi o artilheiro Desculpa. Ok. Então vamos lá. Nós temos essa frase aqui. Paulo foi o artilheiro do campeonato Mirim. Então, gente, nessa frase eu quero que vocês digam para mim, então, quem foi o artilheiro do campeonato Mirim? Foi Paulo, né? Ok? Paulo. Deixa eu colocar aqui outra cor. Tá certo? Então, Paulo, aqui nessa frase, ele exerce função de sujeito. Ele é o sujeito da frase. Então, foi o artilheiro do campeonato Mirim. O que é isso, então? Logo, foi o artilheiro do campeonato Mirim, será o predicado. Então, Paulo, sujeito, não é isso? E foi o artilheiro do Campeonato Mirim, que a informação que foi dada a respeito de Paulo é o predicado. Vejam que quando eu fiz a divisão de sujeito para predicado, né? O predicado vai a partir do verbo foi até o final da frase, tá certo? Então, provavelmente iremos fazer algumas práticas, né, sobre o uso de sujeito e predicado. Vamos ver então mais um exemplo. Ok, então essa daqui foi beleza, facinho, né? Então, mais um exemplo. O passeio ok. Então eu já tenho aqui mais uma frase, né? A frase: o passeio ao shopping foi divertido, né? Nessa frase, né? Vamos entender então o seguinte, né? Aqui, se a gente observar que eu falo o passeio ao shopping foi divertido. Até agora nós utilizamos apenas nomes de pessoas, né? Mas nem sempre aparecerá nomes de pessoas, né? Quando eu falo o passeio ao shopping foi divertido, eu vou perguntar então, o que foi divertido? Então, o passeio ao shopping, né? Nesse caso, a palavra o passeio ao shopping exerce função de sujeito na frase, não é isso? Então, nesse caso, olha, a partir do verbo foi divertido, nós temos aqui então o predicado, não é isso? É o predicado na frase, ok? Então, sujeito, o passeio ao shopping e foi divertido é o predicado. Vamos à última frase, ok? Então, a nossa última frase.
Nossa última frase aqui nós temos: a frase é até um pouco grande para o tamanho de nossa lousa, não é? Ok, mas aqui nós temos: as guloseimas do aniversário estavam deliciosas, né? Então, como é que eu posso identificar o meu sujeito? Fazendo uma pergunta, né? Então, qual pergunta que eu faço? O que estavam deliciosas, né? Então, nesse caso, o que estavam deliciosas? Tá vendo, ó? Não é somente nome de pessoas que utilizamos no sujeito, ó. As guloseiras do aniversário, né? Percebam que a informação é dada sobre as guloseimas do aniversário, né? Logo, as guloseimas do aniversário será ou exercerá a função de sujeito na frase, ok? E estavam deliciosas é o predicado. Tudo bem? Então, fica bem simples agora podermos entender o que é um sujeito e o que é um predicado, não é isso, pessoal? Ótimo. Então, agora eu tenho um pequeno exercício que nós iremos fazer juntos. Tudo bem? Ok, turminha. Então, aqui nós temos agora um exercício, um pequeno exercício, tá? Onde nós deveremos agora separe o sujeito do predicado nas frases, ok? Nós temos algumas frases onde nós iremos juntos separar o sujeito do predicado, ok? Então, a primeira frase, né? A festa acabou muito cedo, tá bom? Então, para identificar o sujeito, qual é a pergunta que nós fazemos, né? O que acabou muito cedo? Então, a festa, né? A festa, nesse caso, é o sujeito ou exerce função de sujeito na frase. Enquanto que acabou muito cedo é o predicado. Então, escrevamos aqui, sujeito, a festa, acabou muito cedo, é o predicado. Muito bom. Agora, vamos então, ok? Ao segundo exemplo. No segundo exemplo, as crianças divertiram-se no aniversário, ok? Então vamos lá. As crianças divertiram-se no aniversário. Quando nós dizemos as crianças divertiram-se no aniversário, qual é a pergunta que nós fazemos para identificar o sujeito? Quem divertiram-se no aniversário? Então, as crianças. Logo, as crianças, sujeito, ou sujeitos, né? Porque é plural, né? Isso. E aí, vejam novamente, vejam bem, né? No primeiro exemplo e no segundo exemplo, você vê que quando eu fiz a divisão entre o sujeito e predicado, o predicado vai, lembra disso, o predicado vai do verbo até o fim da frase, ok? As crianças divertiram-se no aniversário. Então, divertiram-se, vem do verbo divertir, no aniversário. Aqui nós temos o predicado, ok? Agora, essa frase aqui é interessante. Olha só. Foi inesperada aquela revelação. Quem é o sujeito dessa frase? Foi inesperada aquela revelação. Qual é a pergunta que eu faço para identificar o sujeito da frase? Então, o que foi inesperada, né? Então, nessa frase que foi inesperada, foi aquela revelação. Olha só que interessante, onde é que o sujeito foi parar, né? O sujeito foi parar no final da frase, né? Aquela revelação é o sujeito de nossa frase, né? Estranho, né? Porque a gente eu apenas dei exemplos
em que o sujeito estava numa ordem bem bonitinha, né? Sujeito, depois do sujeito vem o predicado. Mas nós podemos observar aqui, né, que o sujeito também pode vir no final da frase, né? Então, no caso, foi inesperada, né? Exerce a função aqui de predicado. Vejam a presença do verbo foi, né? Então, foi inesperada aquela revelação. Eu posso até dizer também que aquela revelação foi inesperada, né? E a ideia, né, não perde, a frase não perde sentido, né? A ideia é a mesma, né? Vamos à frase número 4, né? Foi simpático o médico do pronto-socorro. Foi simpático o médico do pronto-socorro. Olha aí, gente. Nesse caso, né? Qual é a pergunta que eu faço? Foi simpático o médico do pronto-socorro. Quem foi simpático? Quem foi simpático? O médico do pronto-socorro. Então, todas essas palavras, o médico do pronto-socorro então, no caso, o simpático foi o médico, né? Então, o médico do pronto-socorro é o sujeito. Mais outra frase em que a ordem foi um pouco invertida, né? E foi simpático é o predicado. Vocês estão entendendo, então, como é que funciona sujeito e predicado na frase? Como é que tudo funciona, né? Então, ótimo. Nós vamos ver mais um exemplo. Vejamos agora, pessoal, então, o próximo exemplo. Alguns presentes eram repetidos, né? Nesta frase, alguns presentes eram repetidos, sempre fazendo a pergunta, né? Qual é a pergunta? Eram repetidos. Que eram repetidos? Então, alguns presentes. Nesse caso, alguns presentes têm a função de sujeito na frase, alguns presentes, e eram repetidos. Vejam, do verbo em diante, até o final, né? Eram repetidos, é o predicado. Ok? Então, estão vendo como é fácil fazer a identificação entre sujeito e predicado em uma frase? Pois é bem simples, é simples assim, tá bom? Agora nós vamos passar para o próximo tópico, tá bom? O nosso próximo tópico irá falar sobre os tipos de sujeito, ok? Os tipos de sujeito que existem na frase. Agora que nós entendemos o sujeito e o predicado, nós vamos estudar em especial, vamos fazer um pequeno estudo especial sobre o sujeito. Na próxima aula faremos um estudo sobre o predicado, em bem mais detalhes, ok? Ok, gente, então vamos lá. Agora nós iremos falar sobre os tipos de sujeito. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque os tipos de sujeito são simples de serem identificados numa frase, né? A gente até agora viu o sujeito como sendo bem facinho de identificar, né, de se entender, mas agora vamos ver que há tipos diferentes de sujeitos, tá bom? Então, primeiramente, vamos entender que os sujeitos, eles estão classificados, ou eles são classificados em 5 categorias, ok? Então, eles podem ser sujeitos. Existe o sujeito, simples, ok? Existe o sujeito composto, ok? 3. Sujeito indeterminado. 4. Existe o sujeito oculto, ok? E por fim, existe a oração sem sujeito, ok, gente? Então, nós temos sujeito simples, composto, indeterminado e oração sem sujeito, tá certo? Então, como é que nós iremos estudar
todos esses tópicos. Vamos estudar um por um. Vamos falar então primeiro do sujeito simples. O sujeito simples, pessoal, é simples, ok? É bem simples de se entender. Então vamos lá. Para que nós possamos falar a respeito de sujeito, tá bom? Eu quero que vocês entendam o significado de uma palavra bem importante agora, tá certo? Vamos entender o significado da palavra núcleo, ok? Então, olha, gente, a palavra núcleo, tá certo? Quando você pensar em núcleo, você pense em centro, ok? Pensem em centro. Principal, ok? Suponhamos que eu fale uma frase do tipo... Ok, eu tenho aqui um exemplo. Pedro viajou para a Itália. Ok? Quando eu falo Pedro viajou para a Itália, vamos novamente voltar, né, ao que eu falei anteriormente no começo da aula de hoje. Quem viajou para a Itália? Pedro. Ok? Então, nesse sentido, eu digo que Pedro, ele é o sujeito da frase. Então, o sujeito da frase aqui, no caso, quem viajou para a Itália? Somente Pedro, só ele, né? Então é aí em que eu digo que Pedro também é o núcleo do sujeito, pois Pedro é a palavra mais importante e logo também, como eu tenho só um sujeito, o meu sujeito é simples. Então simples um. Essa é a ideia, ok? Quando eu falo, por exemplo, a seguinte frase. Nós estudamos português. Quando eu digo nós estudamos português, quem é o sujeito dessa frase, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o sujeito da frase como sendo o pronome, o pronome nós, né? Então, nós, nesse caso, é um exemplo de sujeito simples, né? O sujeito simples aqui, no caso, é nós. Uma palavra. Então, o núcleo do sujeito, nós. Ok? Alright. Ok. Vamos a mais um exemplo. Ok? Suponhamos que eu diga... O humilde aprende mais. Quando eu falo a frase o humilde aprende mais, né? Quem é o sujeito da frase? Muito bem, se você falou a palavra o humilde, acertou. Acertou muito bem que o sujeito da frase é o humilde. Agora eu pergunto para vocês, quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é, mais uma vez, palavra central, a palavra mais importante. A palavra mais importante aqui no caso é humilde. Portanto, sujeito simples. Ok? Agora nós iremos falar sobre o próximo sujeito, que é o sujeito composto. Pessoal, então vamos lá. O sujeito composto, né? O que é o sujeito composto? O sujeito composto é, então, aquele que possui mais de um núcleo, né? Ele pode ter 2 núcleos, 3, 4 e assim por diante. Vários núcleos, né? Então, é simples. Vamos ver quando eu falo a frase eu...
Suponhamos que eu tenho aqui a frase: eu e minha mãe gostamos de dançar, né? Nessa frase, mais uma vez, vamos trabalhar com aquele esqueminha que eu falei para vocês. Gostamos de dançar, né? Quem gostam de dançar, né? Nesse caso aqui seria eu e minha mãe. Portanto, eu e minha mãe, né? É o sujeito. Quantas pessoas estão aí nessa frase, né? Primeiro tem eu e a outra o outro sujeito é minha mãe. Então eu tenho um exemplo aí de dois sujeitos, o que me dá a entender de que nós temos um exemplo de uma frase onde o sujeito é composto, ok? Então, eu e minha mãe. Vamos ver mais um exemplo, ok? Ok. No próximo exemplo, nós temos pai e filho viajam todos os anos, né? Então, quem viaja, né, todos os anos, né? Nesse caso aqui, se eu dividir aqui, eu tenho pai, filho. Exemplo, então, de um sujeito composto, né? Nós temos dois sujeitos aí, tá certo? Ok, pessoal? Agora nós falamos sobre o sujeito número 3, né? Que é o sujeito oculto. Então, vamos lá. Quando falamos de sujeito oculto, o próprio nome está dizendo, oculto tem a ver com escondido, né? Que não está claro, que não está presente, né? Então, nesse caso, o sujeito oculto é aquele que não está presente na frase. Mas nós sabemos quem é o sujeito. Suponhamos que eu diga assim, que eu fale. Como pão todos os dias, né? Quando eu falo como pão todos os dias, eu estou falando de quem? Né? Como, vem do verbo comer. Então, eu como. Nesse caso aqui, o sujeito seria a palavra eu. Como ele não está na frase, né? Mas dá para entender quem é o sujeito, né? Então, esse é um exemplo de sujeito oculto, né? Suponhamos que eu fale o seguinte. Suponhamos que eu diga, gosto de viajar para a Itália. Gosto de viajar para a Itália. Quando eu falo gosto de viajar para